Evangelho de João, no capítulo 17, narra Jesus orando por ele mesmo, pelos discípulos e depois pelos futuros crentes. E no capítulo 17, versículo 3, ele diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus se coloca aqui como Cristo, como o único caminho de vida eterna. E a vida eterna, segundo todas as narrativas dos evangelhos e também de tudo aquilo que Jesus viveu e nos ensinou, nos diz que a vida eterna começa aqui, em Cristo Jesus. Não é lá na eternidade, no céu. E para termos uma vida eterna, nós precisamos conhecer quem nos proporciona isso. Jesus Cristo, Senhor, Salvador, Messias, aquele que vem e aquele que está no nosso meio, conforme todas as promessas contidas nos evangelhos dele. Nós precisamos entender que Jesus, depois dessa oração, no capítulo 17 todo de João, ele é preso, ele é condenado, ele é morto, ele é humilhado, ele ressuscita, ele derrama o seu sangue por cada um de nós. E durante os 3 dias da morte de Jesus, os discípulos ficam totalmente abandonados e perdidos, pensando até que perderam o seu tempo por causa de Cristo. Caminharam 3 anos com ele e naquele momento da morte de Jesus, depois que tudo que vivenciaram, caminharam por 3 anos com Jesus Cristo e naquele momento, nos 3 dias de morte, eles se sentem abandonados e traídos nos seus sentimentos e na sua fé. Mas Jesus ressuscita e começa uma nova parte da vida de Jesus nos 40 dias que ele passa aparecendo aos seus discípulos e ensinando algumas outras coisas. E a gente aprende que a eternidade começa aqui. Depois que Jesus sobe aos céus, é enviado o Espírito Santo, começa a igreja de Jesus. E os apóstolos agora têm a responsabilidade de comunicar com a vida a fé simples, autêntica e genuína que Jesus implantou, encarnou nos seus corações. E a história da igreja começa e nesses 2000 anos de igreja, a gente percebe que Jesus Cristo foi, com o tempo, sendo dilacerado pela própria instituição religiosa. Hoje nós vemos uma igreja totalmente deformada, uma igreja totalmente sem os propósitos de Deus, aonde ela busca desesperadamente apresentar um Jesus que não tem nada a ver ou quase nada a ver com o que está sendo pregado hoje, com o Jesus da Bíblia, com os ensinamentos dos evangelhos. A simplicidade de Jesus nos faz refletir a respeito dessa situação séria que nós estamos vivendo no Evangelho, do Evangelho no Brasil. E eu gostaria que você refletisse um pouco a respeito disso. O seu cristianismo está cheio de Cristo? O seu cristianismo tem alguma coisa a ver com Jesus de Nazaré? O seu cristianismo tem sido autêntico ao ponto de você se humilhar no sentido de aprender cada vez mais com o Mestre Jesus? Esse é o desafio da vida cristã, de quem realmente quer e necessita viver em Cristo. Eu gostaria de desafiar você a conhecer melhor Jesus Cristo, a ler os evangelhos, a ler as cartas de Paulo, a ler Atos dos Apóstolos. E eu gostaria que você estudasse a respeito da vida de Jesus, mas num espírito de oração, pedindo que o Espírito Santo revele a você o Jesus bíblico que deve ser vivido e deve ser ensinado por você aos outros. Nós todos somos discípulos de Jesus Cristo e nós precisamos conhecer o nosso Mestre. Ele tem muito a nos ensinar, ele tem muito a enriquecer a nossa vida espiritual. E que você também se liberte de todos os falsos cristos que você já ouviu sendo pregado por aí. E que você tenha a força e graça de Deus de se aproximar e de se reconciliar com o nosso eterno Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.